Coríntios 12, de 1 a 11. Primeiros Coríntios 14, 26. Antes de nós descobrirmos os dons, o próximo da fila aí, você, já foi, está com a Bíblia aí não? Então, 1 Coríntios 14, 26. É importante a gente entender isso aqui, ó. Esse texto, 14, 26, diz que a sua distribuição ela é coordenada para edificação. Para a gente entender dom, dom é graça. É algo imerecido de Deus. E no termo grego, dom e graça, no grego dom e graça é a mesma coisa. O que nós precisamos entender? Assim como o fruto é para mim, para que eu me pareça mais com Cristo. Está claro isso? O fruto é para mim, para que eu me pareça mais com Cristo. Agora, o dom é para os outros. Como assim? O dom é uma ferramenta de Deus para que eu possa fazer a obra. Então, contextualizando, esse lápis aqui, essa caneta aqui, seria um dom. Por quê? Porque eu estou usando essa caneta para escrever na lousa. Então, o dom é um alicate de Deus. O dom é uma chave de fenda de Deus. O dom é uma ferramenta de Deus que Ele confia nas nossas mãos para que a obra dele seja feita na terra. Está claro isso? Isso é muito importante. É a forma mais simples de se entender dom. Nós vamos mergulhar, nós vamos bem fundo no dom agora, mas o que é o fruto? O fruto é para mim, para que eu me pareça mais com Cristo. O dom é para o outro. Então eu tenho o dom de cura. Eu vou no hospital, a pessoa está enferma, e eu vou lá e vou abençoar aquela pessoa com o dom que Deus me deu. Então, o dom é algo que está a serviço do reino. É de Deus, é a serviço do reino, nós não temos mérito nenhum, é graça. Amém? Então, qual é o perigo do dom? É o dom se tornar o próprio Deus. O dom se tornar a própria religião. O dom se transforma, lembra da concupiscência da carne? Concupiscência dos olhos, soberba da vida? Você quer uma coisa mais fácil de criar soberba numa pessoa do que um dom, se a pessoa não vigiar? Porque a pessoa está falando em nome de Deus, foi no hospital e Deus a curou, a pessoa tinha câncer e não tem mais, e de repente, o que é isso? Então aqui, de repente, a pessoa não vigiar, a pessoa começa a ser o próprio Deus na terra. E aí pronto, a estratégia está feita. Então o dom, idolatria. Então nós precisamos buscar os dons, mas nós temos que vigiar muito nos dons que Deus nos dá, para que isso não gere soberba na nossa vida. A gente tem que entender que existe o dono do dom, que é o Senhor, que nos deu por graça, que nós não merecemos isso, mas Ele nos deu por graça. Amém? É a graça imerecida. É o sentimento de Pedro, diante daquela pesca maravilhosa, chegando para Jesus e falando: Jesus, eu só abençoo a pessoa errada. Eu não sou digno disso. E Jesus falou para ele: eu vos farei pescador de homens. Então Deus, Ele derrama do seu dom. Para quê? Para que haja edificação. Lê, por favor, 1 Coríntios 14, 26. Ele quer fazer, pois, irmãos, 14, 26 primeiro, de baixo, Isso. E fazer, pois, irmãos, quando os reúnes, um tem salmo, outro doutrina, e este traz revelação. E aquele a outra língua é ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então, Deus quer dar dons. Deus quer dar dons. Para quê? Para cumprir
o ministério. Deus quer dar dons. Para quê? Para serem executados no dia a dia. Deus dá dons não só para o pastor, mas para todos. Na igreja de Corinto estava acontecendo uma grande bagunça, porque eles estavam executando os dons de uma forma desordenada. Um falava em línguas, outro profetizava, outro isso, outro aquilo. E lê de novo 26, por favor. Que fazer, pois, irmãos, quando vós reunidos, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz a revelação, e a outra língua é ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Então, estava uma feira livre em Coríntios. Todo mundo falando ao mesmo tempo. E Paulo exorta eles e fala, olha, seja tudo para edificação, vamos fazer tudo com ordem. Então é muito interessante que os dons, eles existem para cumprir o ministério, para serem executados no dia a dia, não só para o pastor. O dom não se manifesta apenas numa única pessoa, mas para todos. Todos têm acesso a Deus, derrama esse dom para todas as pessoas. Para quê? Para ler o versículo 12 do 14. Lê o 12 agora. 26 e o versículo 12. Versículo 12. Vê os Coríntios 14 e 12. Assim também vos, visto que desejais dons espirituais, procurei progredir para a edificação da igreja. Aí. Procureis progredir para quê? Para a edificação da igreja. Então, já entendemos o que é fruto, já entendemos o que é dom. Já entendemos que fruto é algo que é para mim. Para quê? Para que eu me pareça mais com Cristo. Para quê? Porque no fruto, o Espírito Santo vem sobre a minha vida, existem, é como se fosse uma árvore, com vários frutos, e eu pego, colho aquele fruto, exercito, saboreio aquele fruto, exercito aquele fruto, e aquele fruto traz cura para mim, de amor, de alegria, de bondade, de benignidade, isso é para mim. Só que agora nós estamos ministrando sobre dom. Falamos que dom é graça. Dom é graça de Deus. Nós não temos mérito nenhum no dom que Deus nos dá. Deus nos dá por graça. Amém? E esse dom é para distribuição coordenada, para edificação. Deus quer dar dons para cumprir o ministério, para ser executados no dia a dia. Não só para o pastor, mas para todos. O que dificulta? O que dificulta Deus dar? A falta de disposição e de disponibilidade do cristão. Disposição, não quero. Disponibilidade, você entende? Para que Deus vai dar um dom de cura para uma pessoa que nunca vai no hospital? Para que Deus vai dar um dom de cura se a pessoa te ligar 3 horas da manhã e você não está disponível, nem disposto para você ir até um hospital orar pela pessoa? Então, o Deus, ele é infinitamente mais forte do que o diabo. Só que o diabo arrumou um jeito. Eu não vou falar que o diabo arrumou um jeito de Deus não dar dom. O diabo arrumou um jeito das pessoas não merecerem os dons. Onde ele foi? Que foco que ele foi? Fazendo a pessoa andar com outras prioridades. Desvalorizar ser usado por Deus. Que a pessoa tem outras prioridades na vida. Não tem um tempo. Olha a luta que teve para você chegar aqui hoje. Sim ou não? Eu olho para o outro de vocês quando vocês chegam aqui. Eu sei que eu também passei. Mas você chega aqui assim, como se fosse
uma jornada, passou a fita, cheguei. Senta aqui, demora uns 5 minutos para... Guerra, não é? Eu sei que é, mas é guerra, é batalha. Assim era a igreja, a carne quer ficar em casa. Mas o que acontece? Essa falta de disposição, não quero, a falta de disponibilidade, estou sem tempo, está fazendo o crente não ter dom. Por que Deus vai dar dom para uma pessoa que a pessoa não quer fazer a obra? Sim, mas ele vai responder para Deus sobre isso. Mas hoje, a pessoa se converte. A pessoa, antigamente, a gente via, claro, os dons sendo mais manifestos na vida das pessoas. Agora, será que Deus mudou? Não, Deus não mudou. A disposição do coração das pessoas mudou. A correria mudou. Então, é isso. Então, ele foi justamente nesse foco. Não quero e não tenho tempo. Tá? Em relação à questão do estar solteiro, esse familiar, Deus ele vai tirar o dom, ele tira, a comunidade também tira. Olha, é assim, é uma coisa complicada isso. Porque Deus ele não erra quando dá. Mas a pessoa vai responder para Deus. Os dons, o Senhor não tira. Não tira. Mas ele vai responder para Deus os dons. Isso é interessante. Deus te deu um alicate para você consertar um carro. Você tem que consertar o carro. Se você deixar o alicate lá pendurado, Deus não vai querer o alicate de volta. Mas um dia você vai apresentar o alicate diante de Deus. O que você fez com esse alicate? Então tem gente, o que acontece? As pessoas, ou elas estão fazendo o alicate consertar o carro sozinho, substituindo o próprio Deus, não é? Quem conserta o carro é Deus. E nós somos apenas ferramentas. Os dons são apenas ferramentas. Nós não temos, e nós somos apenas servos do Senhor. Os dons são ferramentas a favor do reino. E muitas pessoas estão transformando o dom no próprio Deus. O dom em algo que serve para ser exaltado. E eu tenho visto pessoas brincando com isso. Nós temos espíritos políticos, não parece que não precisa poder de amigo. Aí, um dia ela mesma pulou na portaria. Se foi brincando, não sei. Ela disse, eu vou botar uma plaquinha lá na minha porta, se a necessidade se consulta. Porque ninguém para de lá em casa. Eu fui problema de saúde, uma família. Sério. Bem pouco Deus. Não. Eu nem disse, eu estou falando do que ela é e o que ela é. É complicado. 1 Coríntios 12 agora. 1 Coríntios 12. Agora nós vamos entrar nos dons do Espírito. 12 de 1 a 11. Pode apagar? Tira a foto e joga no grupo. Agora nós vamos falar os dons do Espírito, que são 9. Nós vamos dividir esses 9 dons em 3 grupos. Vai facilitar muito o nosso entendimento. Tá? Pode apagar? Então, o nosso alvo aqui de hoje, nós queremos falar sobre os dons do Espírito, mas nós vamos falar sobre os dons que foram dados por Deus e os dons também dados pelo próprio Filho. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar 1 Coríntios 12. Agora? 12 a partir do versículo 1. Nós vamos falar, dons, são 9 dons. Nós vamos separar em dons de revelação, dons de poder e dons que a gente vai chamar de vocais ou de fala. Dom de revelação. Eu vou escrever aqui, você vai copiar e a gente vai ler. Sabedoria, conhecimento. Você vai entender a diferença disso. E discernimento de espírito. Então, nós estamos falando de 1, 2, 3. Vamos lá para o 4, 5, 6.
4. Dons de poder. Fé. Dons de poder. Curar. Dons de poder. 6. Operação de milagres. Dons vocais ou de fala. 7. Profecia. 8. Variedade de línguas. 9. Capacidade para interpretar. Então nós estamos separando os dons, que a irmã vai ler aqui, em 3 grupos. 1. Sabedoria. 2. Conhecimento. Dons de revelação. 3. Discernimento de espírito. Dons que a gente está chamando de dons de poder. Fé, cura, operação de milagres. Dons que nós estamos chamando de vocais ou de fala. Dons de profecia, variedade de línguas e capacidade de interpretar. São 9. Então nós estamos falando sobre dons do Espírito Santo. Está enchendo o caderno de vocês, hein? Isso aí, bastante conteúdo. Pode ler, irmão, fazendo favor. A irmã está copiando ainda, né? Pode copiar. Você que está nos assistindo ao vivo, você pode vir aqui, ó, e assistir uma aula e fazer parte dessa turma aqui na Estácio, no Alcântara. Faz a sua matrícula. Primeiro Coríntios 12, com a 11. O 6 é operação de milagres. 7, profecia. 8, variedade de línguas. 9, capacidade para interpretar. Vamos lá. Acerca dos vossos espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Pois bem sabeis que eram gentios, levados ao ídolos mudos conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é nada. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, e outro a operação de maravilhas, e outra profecia, e outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Então, 1 Coríntios 12, de 1 a 11, fala desses dons. A ordem que está aí não é essa, mas essa é uma forma que nós encontramos de facilitar o nosso entendimento, ok? Dom de sabedoria. O que é o dom de sabedoria? É a sabedoria de Deus na sua vida. Então você está passando por uma situação, você fala, Senhor, derrama na tua sabedoria sobre a minha vida. Tinha 2 prostitutas dormindo com seus filhos, uma deitou sobre o seu filho e seu filho morreu. Lembra de Salomão? E aí uma trocou o filho, levaram o caso para Salomão falou assim, estica o menino que nós vamos matar o menino, cortar o menino no meio. E aí a mãe verdadeira falou assim, não mate não, deixe viver. E aí o que foi ali? O que aconteceu? Salomão falou assim, não, essa é a mãe, que decidiu perder para mantê-lo vivo.
Então aqui foi uma sabedoria de Deus ali naquela situação para que ele resolvesse aquele problema. Então a sabedoria, o dom da sabedoria é a sabedoria divina. Deus derrama da sabedoria dele na tua vida para resolver uma situação. Amém? Então é uma coisa que você tem que buscar em Deus. Às vezes você está numa situação que você está no fundo do poço, você não tem mais saída. Mas no fundo do poço, quando não tem mais saída, tem mais de 1000 saídas para Deus. Então nós temos que buscar essas saídas de Deus com a sabedoria do alto. Então existem situações que você não sabe o que fazer. Você vai buscar a sabedoria do alto. O que é o conhecimento? O conhecimento tem a ver com revelação. O dom da palavra do conhecimento tem a ver com revelação. Essa sabedoria é a sabedoria do alto na tua vida. Note que no português, sabedoria e conhecimento praticamente é a mesma coisa, não é? Mesma coisa. Mas o dom de sabedoria é a sabedoria do alto na tua vida. Para trazer solução. É algo, solução para o presente. E o conhecimento, na maioria das vezes, é algo em relação ao futuro. Deus te dá uma revelação e a pessoa precisa fazer algo. É uma revelação. Então o teu pastor está pregando e o Senhor usa a vida dele para falar assim, ó, Deus está me mostrando que tem uma pessoa aqui que saiu do seu trabalho hoje, aconteceu uma situação assim, assim, assim no seu trabalho, mas Deus está entrando com providência assim, 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 assim. Que dom é esse? É o dom da palavra do conhecimento. Que é algo maravilhoso, mas perigoso. Por quê? Porque existe um demônio chamado espírito de adivinhação. Lembra de Paulo e Silas, por volta da meia-noite, que estavam presos e cantavam louvores? Eles estavam presos por quê? Porque existia uma mulher adivinhadora que dava lucro aos seus senhores. E eles foram lá e expulsaram o demônio daquela pessoa. E aquela pessoa parou de dar lucro. E os empresários colocaram eles em cana. Não é? Então o espírito de adivinhação é algo que vem com uma embalagem do dom da palavra, o dom do conhecimento. Da palavra de conhecimento. Só que não é a palavra do conhecimento. É um demônio, que é o espírito de adivinhação. Então você quer saber se é demônio ou se é dom? Esse aqui canaliza para o reino. Esse aqui tem submissão. Esse aqui potencializa a igreja local. Esse aqui patrocina o seu ego. É voltado para si. Para si, para o seu ego. Então, se você vê e olha, irmãos, às vezes esse aqui tem mais gente de espiritual do que esse aqui. Na prática. Na prática, a embalagem desse é mais bonita às vezes do que esse. Mas esse é autêntico. Denorex. Então, essa pessoa que tem esse dom da palavra do conhecimento, tem a revelação, é algo maravilhoso. Mas potencializa o reino. É submissa à autoridade. Potencializa a igreja local. Tá certo? Tá claro isso? Agora, uma pessoa potencializa a si mesmo, o seu ego. Diz, irmãos, é que assim, você não é ingênuo. Então, eu conheço pessoas que só olham por empresários. Os empresários chamam para ter uma revelação. Vem aqui ter uma revelação aqui na minha empresa. Se eu vou ter lucro ou não. Isso é uma cartomante gospel. Não é? Então, misericórdia. Gospel não tem nada. Mas então nós temos, são esses dois dons. Discernimento de espírito. Esse dom de discernimento de espírito é um dom que te faz discernir quando é Deus e quando não é Deus. Quando é Deus e quando é o diabo. Então é um dom que a gente precisa buscar. Porque às vezes a gente está passando uma coisa ruim e está chorando, e é Deus. Às vezes a gente está passando uma coisa boa e está rindo, e é o diabo. Então a gente precisa buscar o discernimento do espírito para entender o que está por trás daquilo. Se a gente não entender o que está por trás daquilo, a gente pode ser enganado facilmente. E o dom do discernimento do espírito faz você discernir se é Deus ou se é o diabo. O dom da fé. Mas aqui não é a fé. Judas capítulo 3.
dos versículos mais bonitos. Judas 3. Judas só tem um. É um 3, né? Só tem um. Acha aí, outro. Esse texto vai falar assim: exorto-vos a batalhardes pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas é um 3, só tem um, é 3. Então vou colocar aqui para não ter confusão. Judas capítulo 1, versículo 3. Só tem um capítulo, mas é um 3. Pode ler, Paulo? Amados, procurando eu escrever com toda a diligência acerca da salvação do mundo, tive por necessidade de escrever e exortá-los a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Esse Judas não é o Judas Iscariotes, está claro isso? Sim. Gente, o cara traiu Jesus, Ele escreveu. morreu enforcado e ele escreveu uma carta antes de morrer. É possível. Se enforcando com a mão e escrevendo com a outra. Não é. É um meio-irmão de Jesus, aí, de Tiago e tal. Tá? Então aqui está falando de uma fé que uma vez foi dada aos santos. Então é uma fé diferenciada. Tá? Dom de cura, dom de operação de milagres, dom de profecia, dom de variedade de línguas, dom de capacidade de interpretá-las. O dom da variedade de línguas. O dom de línguas, ela pode ser, então, uma língua conhecida e uma língua desconhecida. É que o meu celular está transmitindo ali. Eu separei o versículo em 4 idiomas. Eu ia passar para vocês, mas o celular está ali. Para vocês lerem. O mesmo idioma o Senhor meu pastor, nada me faltará. Em russo, em francês, em inglês e em português. Para que a gente possa entender aquilo que falamos bastante na semana passada. O dom da variedade de línguas, dom de línguas o conhecido, Atos capítulo 2, versículo 4, para que o reino cresça, e desconhecido. 1 Coríntios 14, 2. Essa desconhecida, ela serve para edificação pessoal. Quando eu falo em línguas, eu falo em edificação pessoal. Uma outra coisa interessante sobre língua dos anjos. Coríntios 13, até algo que as pessoas falam falar em línguas estranhas é falar a língua dos anjos. Será que o anjo fala essa língua? Uma pergunta interessante que também é uma lenda sobre isso. A gente precisa ir em Coríntios 13, versículo 1, e tentar entender o que Paulo estava tentando dizer. Ele está fazendo uma comparação. Atos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios 13, versículo 1. Ele fala, olha, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, então não necessariamente essa língua, o dom de línguas é a língua dos anjos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como bronze que soa, ou como um símbolo que retira. Então, a língua dos anjos, ele está fazendo uma comparação, está entendendo isso? Assim, gente, ainda que eu faça isso, ainda que eu construa esse prédio sozinho, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada vai valer. Então, não necessariamente, o dom de línguas é a língua dos anjos. Tá? Isso é uma comparação que Paulo fala. E quando eu falo em línguas, eu edifico a mim mesmo. E quando existe a interpretação, existe a edificação da igreja. E a interpretação pode acontecer
A mesma pessoa fala e interpreta. Ou uma pessoa fala e uma outra pessoa interpreta. Então, quando nós entendemos isso, a gente vê o seguinte. O dom de línguas, uma língua conhecida, é para crescimento do reino. Exemplo, Atos capítulo 2. As pessoas, a última aula, as pessoas começaram a falar em outra língua que não era a sua língua materna. Isso fez com que o reino crescesse, porque o evangelho foi espalhado. Sim ou não? Quando a língua desconhecida, quando eu falo, tem uma edificação pessoal. Eu cresço. E quando há capacidade de interpretá-las, existe a edificação da igreja. Então, uma língua edifica reino, outra língua edifica a minha, outra língua edifica a igreja. Está claro isso? Então, os objetivos desses dons. E a profecia você sabe, é a boca de Deus na terra. Deus usa uma boca. É a ação profética, que é o oposto da ação sacerdotal. Então, assim, eu já expliquei para vocês. O sacerdote, ele conduz as pessoas até o céu. Exemplo, equipe de louvor da igreja. O profeta, ele traz a voz de Deus para o povo. Então, em um culto, existe a ação sacerdotal e a ação profética. A ação sacerdotal, da terra para o céu. Está claro isso? A ação profética do céu para a terra. Então, o louvor está acontecendo. A pregação está acontecendo. O louvor está acontecendo. A pregação está acontecendo. Então, durante um culto, existe uma via de mão dupla que existem ações subindo e descendo. Ok? Agora nós vamos... Nós vamos aos dons dados pelo Pai. Rapidamente. Esse é o mais complicado. Romanos 12, 6 a 8. Vou apagar. Romanos 12, 6 a 8. Vê se eu consigo colocar do lado. Dons dados pelo Pai. Romanos 12, 6 a 8. Nós vamos ver profecia, ministério, que também é chamado de dom de servir, ensinar, exortação, que também é chamado de encorajamento, repartir, presidir, que também é chamado de liderar, e de exercer misericórdia. Exercer misericórdia. Então nós vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, vai copiando aí. Porque eu já vou colocar aqui os dados por Jesus. Efésios 4, 11.
apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, os dons dados por Jesus, dons dados pelo Pai e dons dados pelo Espírito Santo. Biblicamente, na tua lousa, estão todos os dons bíblicos. Dons dados pelo Pai: profecia, dom de servir ou de ministério, dom de ensinar, de exortação ou encorajamento, dom de repartir, 6, de presidir ou liderar, 7, de exercer misericórdia. Romanos é incrível, irmãos. Martinho Lutero falava que se a Bíblia pegasse fogo e sobrasse João e Romanos, o Evangelho estaria salvo. Então, Romanos é um livro apaixonante. Você tem ideia, ele explica. Dons dados pelo Pai, Romanos 12, 6 a 8. Quem vai ler? Próximo. Você? Está sem? Dá para ler aí? Romanos 12. De 6 a 8? 6 a 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, ser profeta, seja segundo a proporção da fé. Oh, parou. Profecia na medida da fé. Legal, já explica. Vamos embora. Ser ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ok, aqui está falando, o ministério, servir, é do grego diakonai, que é a mesma terminologia de diácono. Então, se ministério é para servir. Pode continuar. Se ensinar. Ou que ensina, esmerece, no faz-o. Então, se você quer o dom de ensinar, você tem que se dedicar. Tem que ser com dedicação. Vamos embora. Ou que exorta, faça-o com dedicação. Exortação também com dedicação. Porque contribui com liberalidade. Porque preside com O diligência. que contribui para ele? Com liberalidade. O que preside ou lidera com diligência. E o exercer, fala. Quem exerce misericórdia com alegria. Com alegria. Romanos é incrível que ele fala o dom e do jeito que você tem que fazer. Então, profecia, que seja na medida da fé. Ministério ou servir, que você possa servir, que é diácono, diaconia, é diaconário. Aquele que ensina ou que exorta, faça isso com dedicação. A exortação também tem o encorajamento, tá? Quando se fala de dom de exortação, também está se falando sobre encorajamento. O dom de repartir com liberalidade. Ao liberal, Deus dá com liberalidade. O dom de presidir com diligência e o de exercer misericórdia com alegria. Agora vamos para Efésios. Pode copiar. E assim que se acabar, vamos para Efésios 4, 11. E aí nós vamos encerrando. Vamos entender apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vamos falar a diferença de apóstolo e missionário. Efésios 4, 11. Pode ler, próximo.
E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Todos copiaram? Vamos para cá. Servo enviado. Eu vou escrever, depois nós vamos fechar com a explicação. Vamos botar todo quebra-cabeça. Lança fundamento sobre a igreja. Edifica. Um apóstolo. Edifica a base da igreja. Fundamento. Atos 13, 1 e 2. Nós vamos ler já já. Evangelista, extensão do Evangelho, pastores. 1 Pedro 5:2, pastoreai o rebanho de Deus. E mestres, explica as verdades bíblicas de forma clara. Muito interessante que o Anderson leu, e lê um pouco mais para cima, quase 4:11, que ele diz: e ele mesmo, vê se acha, ele mesmo deu uns para. Não é isso? E ele designou. Ele designou. Está falando de quem? Jesus Cristo. Então esses dons foram dados por Jesus Cristo. Tá? 2 minutinhos para vocês acabar de copiar. A próxima. Isso. As bases da igreja. Os fundamentos da igreja eram baseados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos ver agora. Em Atos 13, 1, não tinha apóstolo, mas tinha profeta. Em Atos 13, 2, o Espírito Santo levanta apóstolos. Profetas, base da igreja. Evangelista, extensão do evangelho. Isso aqui é tudo apóstolo, tá? Extensão do evangelho. 1 Pedro 5:2, rebanho de Deus. Mestre explica verdades bíblicas de forma clara. Evangelista, extensão do evangelho. Olha, deu tempo. Falta 10 minutos. Mas depois você vai poder ver esse vídeo e vai ver teu caderno. Você vai relembrar de tudo. 1 Pedro 5. Bom. Eu não vou apagar não, eu vou deixar aqui até que todo mundo vai embora. Então, se você dá um tempinho aqui para a gente explicar, para a gente fechar,
Amém? Encerrar. E se tiver que copiar alguma coisa, você fica mais 2 minutinhos aqui. A gente espera, não vou apagar. Fica tranquilo. Bom, nós estamos fechados, terminar no horário, fechar e embora para casa. Aqui nós estamos falando sobre os dons dados pelo Espírito Santo. Aqui os dons dados pelo Pai. Aqui os dons dados por Jesus Cristo. Os dons dados pelo Espírito Santo, nós repartimos em três áreas para facilitar. A irmã leu que sabedoria, conhecimento e discernimento. Entendemos que o dom de sabedoria é a sabedoria de Deus na nossa vida, ok? Você não tem saída, você busca Deus, e Deus vai lá e Ele te dá uma saída, a sabedoria de Deus. É algo para o presente. Pepino que você está precisando resolver naquela hora, Deus vai lá e te dá uma sacada, sabe por que eu não pensei nisso antes? Tem uma saída. Dons de conhecimento, revelação. Isso tem a ver com o futuro. É a vida da pessoa sendo revelada. E existe um perigo, o dom genuíno do dom da palavra do conhecimento, existe um perigo, porque existe um demônio chamado espírito de adivinhação. Quando que eu discerno, quando é espírito de adivinhação, é demônio, ou quando é o dom da palavra do conhecimento? Porque o dom da palavra do conhecimento potencializa reino. A pessoa que tem esse dom é submissa à autoridade e potencializa a igreja local. O espírito da adivinhação, o seu Deus é o seu ventre, o seu ego. Então ele quer que ele cresça e Deus diminua. Tá? O dom de discernimento do espírito, para você diferenciar quando é Deus e quando é o diabo. Às vezes uma situação difícil, você acha que é o diabo, mas é Deus. Uma situação muito agradável, você acha que é Deus, mas é o diabo. Então como é que eu vou discernir isso? Existe um dom que você pode buscar e Deus vai derramar sobre isso. O dom de poder, fé, não é qualquer fé. É uma fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. Judas, capítulo 1, só tem 1, versículo 3. Dom de cura, esse é fácil. Dom de operação de milagres. Dom de profecia. Operação de milagres são outros milagres que não são cura. Tá? Operação de milagres. Cura, ou então operação de maravilhas, em algumas traduções. Profecia, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las. O dom da variedade de línguas pode ser uma língua conhecida. A pessoa não sabe falar português e começa a falar português. Não sabe falar inglês, começa a falar inglês. É uma língua conhecida. E isso aconteceu em Atos capítulo 2, versículo 4. E isso faz com que o reino seja edificado. Eu contei na aula da semana passada um testemunho de uma pessoa que Deus falou, olha, eu quero que você vá para a China pregar o Evangelho. E ele falou, mas eu não sei falar a língua de lá. E Deus falou assim, quando você descer do avião, eu vou te ensinar. Ele comprou a passagem, foi, desceu do avião e começou a falar. O que é isso? Foi um dom de variedade de línguas, uma língua conhecida, o chinês, para que o reino possa se crescer. Ou seja, ele conseguiu pregar o Evangelho lá, ok? A língua desconhecida, quando eu falo em línguas, eu edifico a mim mesmo. Assim como a conhecida edifica o reino, a desconhecida eu edifico a mim mesmo. E a capacidade para interpretar traz a edificação da igreja. Edifica reino, edifica a mim, edifica a igreja. A capacidade para interpretar, às vezes a mesma pessoa fala e interpreta. Às vezes uma pessoa fala, a outra pessoa interpreta. E aqui está resumindo os dons do Espírito Santo. Dons dados pelo Pai. Romanos 12, versículos 6 a 8. A uns foi dado o dom da profecia, que seja na medida da fé. O próprio texto explica o texto. O de ministério, que sirva, do grego diaconai, diácono. O de ensinar, ou de exortação, que seja feita com muita dedicação. O de repartir, que seja com liberalidade. O dom de presidir, de liderar, com muita diligência. E com o de exercer misericórdia, que seja com alegria. Aí o Senhor, aí nós vamos para o dom, o dom de Jesus Cristo. E Ele mesmo, Jesus Cristo, deu-nos para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Apóstolo, ele é o menor de todos, mas ele é o mais forte de todos. O apóstolo, ele toca, o profeta é aquele que fala, ó, eis que te digo, o Senhor está te dizendo. O evangelista é aquele que é o dedo maior, ele vai onde ninguém vai. Se tem uma vida se perdendo, lá no morro, ele vai lá buscar. Lá numa boca de fumo, ele vai lá buscar. Está lá no baile funk, ele vai lá, paga a entrada e vai buscar a pessoa lá dentro do baile funk. Porque ele tem uma paixão por almas.
Ele vence barreiras, vence a religiosidade, ele é evangelista, ele tem paixão por almas. Esse dedo, o dedo da aliança é do pastor. Ele tem uma aliança com Deus. Ele pastoreia o rebanho de Deus. As ovelhas não são do pastor, não são propriedade do pastor. As ovelhas pertencem ao Senhor. Em 1 Pedro 5,2 diz pastorear o rebanho de Deus. E o mestre? O mestre é o dedo menor. É aquele que vai nas vírgulas. É aquele que chega ao lugar onde ninguém chega. É aquele que ele lê um texto que você já leu 20 vezes e ele acha uma coisa naquele texto que você fala assim, a Bíblia dele é colorida, porque a minha não tem isso. Eu já li esse texto, parece que foi esse texto pregado por ele parece que foi escrito hoje na minha Bíblia. Então, esse é o mestre. Só que isso não é assim. O apóstolo, ele é o maiorzão, depois vem o profeta, tadinho do mestre. O evangelista, o pastor e o mestre. Não. É assim. Estão todos no mesmo nível. E esse é o erro desses dons no Brasil. Porque o apostolado no Brasil é o apostolado do império. O que é o apostolado do império? Os menores levantam o maior. E o maior fica cada vez maior. Não é? Só que o apostolado do reino é diferente. Esse que eu aprendi. Onde o maior levanta os menores e potencializa os menores e faz os menores e envia os menores para que eles possam crescer e até ser melhor do que ele. Então existe o apostolado do império e o apostolado do reino. Está claro isso? O apostolado do império, o maior é sustentado pelos menores e esmaga os menores para bancar a fama do maior, para bancar a fama do apóstolo. O apóstolo do reino, ele é o maior, mas ele se torna o menor, porque ele potencializa os menores e faz os menores se tornarem grandes. Então esse é o apostolado do reino. O apóstolo, ele é um servo enviado, com uma visão. Ele lança fundamentos sobre a igreja. Alguém abre Atos 13, Hélio, Atos 13, versículo 1. Note que Atos 13, versículo 1, Barnabé, ele é profeta. Em Atos 13, versículo 2, o Espírito Santo transforma Barnabé em apóstolo, junto com... Pode ler. Atos 13, Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé profetas e doutores, não tinha apóstolos. A saber Barnabé e Simeão, chamado de Níger, e Lúcio, Sirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, em trata a arca, e Saulo com Herodes, e Saulo trata a arca, tetrarca e Saulo. Aí no versículo 2, o Espírito Santo diz assim, jejuando, disse o Espírito Santo, separai para mim Barnabé e Saulo para a obra. Presta atenção. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Separai para mim Barnabé e Saulo, não para a igreja específica, mas para a obra, para o reino que os tenho chamado. Então, Atos 13:1 não tinha apóstolo ali. Atos 13:2, o Barnabé, que era profeta, virou apóstolo. Porque os apóstolos e profetas, a igreja precisa ter apóstolos e profetas para que a base da igreja esteja completamente sendo feita. E a igreja de Antioquia tinha profeta, mas não tinha apóstolo. Aí, qual é a dúvida? Ah, mas apóstolo só teve um, Jesus. É verdade. O apóstolo do Pai foi Jesus. Os apóstolos de Jesus foram os 12. Em Atos 13:2 começa o apostolado do Espírito, com Paulo e Barnabé. Então, se alguém fala assim, ah, mas o apóstolo só teve um, Jesus. É verdade, o apóstolo de Deus só teve um. Um servo enviado. Deus amou o seu filho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, para que todo aquele que nele não pereça. Então, o servo enviado, o seu filho, Jesus. O apóstolo do Pai é Jesus. O apóstolo do Filho, os 12. Em Atos 13:2 começa o ministério do Espírito, onde o Espírito Santo disse o Espírito, separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, os apóstolos de hoje em dia, eles são os apóstolos do Espírito. Isso é algo que justifica, vamos chamar assim, o apostolado.
Evangelista é uma extensão do evangelho, ele leva o evangelho. Pastores, outra coisa em relação aos apóstolos. O apóstolo, ele é o menor de todos. Às vezes ele é até um pouco menor do que esse. Só que ele é forte. Só que ele não age por cima. Ele age por baixo. E por baixo ele toca no profeta, ele toca no evangelista, ele toca no pastor e ele toca no mestre. Quando o profeta diz, eis que te digo, o mestre diz, onde é que está escrito? E o profeta e o mestre brigam. E aí eles se desentendem. Só que o apóstolo consegue, por baixo, juntar o profeta e juntar o mestre por baixo. Os apóstolos, a maioria dos apóstolos do Brasil, que são os apóstolos do Império, não são todos, eles querem agir por cima. Mas o apóstolo que é apóstolo, ele age por baixo. Ele é o menor de todos. Mas por ser o menor, ele acaba sendo o maior. É uma coisa que é uma autoridade reconhecida, não é imposta. Então ele é o menor. Ele está a serviço do reino. Pastores, pastoreio e rebanho de Deus. 1 Pedro 5,2. É muito interessante. As ovelhas pertencem ao Senhor. Nós somos pastores para pastorear as ovelhas que pertencem a Deus. E os mestres explicam verdades bíblicas de forma clara. Qual a diferença de um apóstolo e de um missionário? Praticamente é a mesma coisa. Só que o missionário, ele é um servo enviado da igreja para um campo missionário. E o apóstolo é um servo enviado por Deus para edificação do reino e base das outras igrejas. O apóstolo, ele tem uma visão mais macro e ele tem uma visão de reino. Ele edifica outras igrejas. Amém? Ontem pela manhã eu fui pregar na igreja, porque eu fui ministrar numa outra igreja, na qual nós temos cobrido uma igreja, essa igreja tem 400 membros. Então nós temos coberto outras igrejas e ajudado outros pastores pela graça e pela misericórdia. Temos ajudado, ensinado, enfim, como o irmão mais velho, ajudado. Então a figura do apóstolo, ele ajuda na base da igreja. Na base do estabelecimento da igreja. Não estou diminuindo o missionário, pelo contrário. O missionário apenas ele tem uma visão, ele tem um envio da igreja. A igreja lá na sua igreja pegou o missionário e enviou ele para a África com uma missão, abrir uma igreja lá, ou fazer uma obra missionária lá. Então é algo que é um envio da igreja local, está claro isso? Para uma missão local. E o apóstolo é praticamente um missionário, só que é visão de reino, fundamento de igreja, implantação de igreja, lança fundamento sobre a igreja e fica a base da igreja. Então esses são os dons dados para a edificação da igreja. Tudo é para edificação. Tudo. É graça. Não temos mérito nenhum. Nós não temos mérito nenhum nisso. São alicates de Deus. São chaves de fenda de Deus. Que Deus dá para a edificação do reino. 5 dons ministeriais. Efésios 4, 11. Está claro isso, irmãos? Então, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor?